Vindo responder o pedido de algumas pessoas nos comentários, vou fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a ordem de leitura dos livros lançados por George Martin, sobre esse mundo que ele criou e que ficou muito popular com o lançamento das séries Game of Thrones e A Casa do Dragão. A ordem de leitura é até bem simples, tá? Mas eu vou usar esse vídeo para, além dela, dar alguns caminhos que eu julgo mais interessante e organizar os livros na cabeça de vocês. Eu vou falar sobre características, sobre os livros, sobre os lançamentos, etc. E depois eu vou oferecer 3 caminhos para você seguir, 3 caminhos diferentes, dependendo do tipo de leitor que você seja. Todos os livros aqui citados têm link para a Amazon no primeiro comentário desse vídeo. Alguns livros, e eu vou indicar quais são também nesse comentário, não tem mais para vender em português. Ou pelo menos por enquanto tá faltando, porque a editora que publicava sumiu, né? A Leia, no caso, né? Ela faliu, acho que faliu, enfim, não sei. Outra editora assumiu, que é a Suma, e as coisas ainda estão se organizando, tá? Então, além dos links que eu vou colocar, fica a dica de sempre procurar os livros no Estante Virtual, que é um agregador online de sebos, muito confiável e muito bom. Inclusive, você pode, como tem 2 editoras, encontrar edições antigas e aí você escolhe o que for melhor para o seu bolso, tá? Se você comprar pelo link da Amazon, eu ganho comissão. Caso contrário, eu não ganho, mas não importa pra mim, o importante é o seu bolso. Outra dica é buscar nos sebos da sua cidade. Sempre tem aos montes, é fácil de achar e por aí vai. Outra dica que eu também acho importante, não compre box, a não ser que esteja valendo muito a pena em relação à grana, mas como faltam 2 livros, o box vai ficar incompleto, vai ficar estranho, não vai ficar legal na sua estante. E muitos de vocês eu sei que vai comprar como um objeto de decoração. Eu sei, vocês não me enganam não, tá? Então, quando outros livros forem lançados, aí sim, eu acho que faz mais sentido você comprar o box. Isto posto, vamos lá, já enrolei demais. O primeiro livro lançado por George R.R. Martin chama-se As Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos. O livro foi lançado em 1996 e conta exatamente o que aconteceu na primeira temporada da série Game of Thrones, lançada, obviamente, aí nós sabemos, pela HBO. Sendo assim, a principal parte da obra do George Martin chama-se As Crônicas de Gelo e Fogo, que compreende toda a história da Daenerys em busca do Trono de Ferro, o Jon Snow e o seu rolê ali na Patrulha da Noite, Lannisters contra Starks e por aí vai. Essa sequência de livros ainda não está completa, motivo pelo qual eu disse que a série é parcialmente baseada neles. Até agora foram lançados 5 livros, todos em português, que são, anota aí, A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, todos na ordem de leitura e lançamento. Ainda faltam ser lançados 2 livros. O próximo, supostamente, terá o nome de Os Ventos Uivantes do Inverno e já foi adiado diversas vezes, mas daqui a pouco ele chega, ou não. Sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, algumas características da leitura aí para sua ciência. São livros escritos a partir de pontos de vista, chamados aí de POV, Point of View. Cada capítulo segue o ponto de vista de um personagem específico e por isso é uma história um pouco truncada, uma história que salta entre vários núcleos e que levemente se contradiz, às vezes, pelo menos. Por exemplo, né? Imagine um acontecimento, você tá vendo esse acontecimento de um canto específico ali na multidão e eu tô no palco. Então nós falaremos de maneira diferente sobre esse acontecimento e isso acontece no livro algumas vezes. Ainda mais quando se tem algum interesse específico em dominar a tal da narrativa, né? Inclusive tem um episódio da primeira temporada que a Cersei ensina o Joffrey a dominar a narrativa, e isso é bem comum na escrita, né? No estilo de escrita do George Martin. É comum também o estilo de escrita mudar de um personagem para o outro. Por isso, e eu espero que os leitores assíduos entendam o que eu vou falar com muito carinho, para quem não é acostumado com grandes leituras, para quem tem dificuldade de concentração e imersão, ou seja, precisa ser sempre muito cativado ou cativada, indico que, caso um ponto de vista esteja chato, você pule para outro personagem que seja um pouco mais do seu agrado. Geralmente, olha só, geralmente não tem perdas, tá? E se tiver, te garanto, quando você voltar vai te deixar mais engajado ou engajada, porque aí sim você vai ter um interesse naquilo que está acontecendo. Eu indiquei esse estilo de leitura para muita gente e
Alguns me disseram que ficaram felizes porque sentiram a história avançar a ponto de depois voltar, ler os capítulos pulados, e algumas dessas pessoas relataram que pela primeira vez terminaram um livro por completo. Então, leitores assíduos, isso não é para você e não vale praticar elitismo intelectual com coleguinha. Atenciosamente à direção. Indico também ouvir o podcast Rodor Cavalo, que, por mais que esteja parado, seguiu a leitura de vários capítulos e os comentou cada um. Para vocês terem um pouco mais de aprofundamento e atenção na leitura, indico aí esse papo da Mica com a Carol, depois com a Flávia Gazi, enfim, inclusive eu participo de um deles. Importante saber, quem não é um leitor voraz precisa entender que todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo são leituras de fôlego. São muitos acontecimentos, são muitos nomes, são muitos detalhes, mas a revisita é sempre feita e as coisas passam a fluir com o tempo, sobretudo a partir do segundo livro e mais ainda no terceiro livro, o Tormenta de Espadas, que é sem dúvidas um dos melhores livros que eu já li na vida. Não à toa, a temporada que o adapta, que adapta partes desse livro, melhor dizendo, é uma das melhores de Game of Thrones. Tranquilamente. Outra coisa que você precisa saber que é quando chega no quarto livro, a história dá uma volta, porque ela vai se focar em outros núcleos que ficaram um pouco negligenciados no livro anterior, nos livros anteriores, eu diria, tá? Então, o quarto livro é também um livro de respiro. É um livro que às vezes vai desagradar muita gente porque ele vai para outro lado da história. E aí a história volta a ter fôlego no quinto livro, e terminamos com muita coisa para acontecer, muitas coisas em aberto. A partir daí, a série seguiu um rumo próprio e estamos esperando até hoje George Martin dar a sua versão dos fatos, que espero que seja melhor. Durante esses lançamentos, 3 importantes conteúdos se desenvolveram. Um desses conteúdos foi uma espécie de enciclopédia, um livro que existe dentro do universo criado pelo autor, que se chama O Mundo de Gelo e Fogo. É esse que está aqui na mesa, essa Bíblia. Bonitinho, lindão, porém é da Leia, difícil de achar, só nos sebos. Outro conteúdo que se desenvolveu e continua se desenvolvendo foi a Wiki of Ice and Fire, uma espécie de Wikipédia desse todo universo aí que o George Martin criou. Ela é online, ela é gratuita e talvez esse seja um dos materiais mais importantes que fizeram até aqui sobre esse universo gigante que vem também se tornando cada vez maior com o tempo. Apesar de não conseguir colocá-la em uma ordem de leitura, eu indico que uma vez por dia você escolha um verbete lá da Wiki of Ice and Fire e leia aí a bel prazer. Isso óbvio, se o seu objetivo e interesse for imergir completamente nesse universo. Essa wiki tanto é plenamente aceita pelo George Martin, como os responsáveis por ela, o Hélio e a Linda, são consultores pessoais do autor. Ele já disse que a dupla é sempre consultada quando ele está escrevendo. Eles, inclusive, às vezes o corrigem e por isso são os 2 nomes mais importantes quando falamos do legendário desse mundo. Tanto que nesse livro aqui, que eu indiquei para vocês, a autoria é justamente do Hélio e da Linda. O George Martin ele faz a supervisão do que foi colocado aqui, tá? É literalmente meio que uma organização e novelização do que está lá na Wiki of Ice and Fire. O terceiro tipo de conteúdo que foi gerado nesse tempo foram os contos. São 5 contos por enquanto. O Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada, gostosíssimo, o Cavaleiro Misterioso, a Princesa e a Rainha, o Príncipe de Westeros e os Filhos do Dragão. Aqui vamos com calma que a coisa se complica. O Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso são as chamadas Aventuras de Dunk and Egg, né? Eu misturo inglês e português. As Aventuras de Dunk e Egg. E estão no livro O Cavaleiro dos 7 Reinos. Além do livro, também tem quadrinhos, mas é ainda mais difícil de achar, inclusive nos sebos. Os demais contos, cada um foi lançado em livros separados, que, por sua vez, não tem só contos sobre esse universo, mas tem contos diversos, organizados pelo George Martin, como quem diz, vou te apresentar esses autores. E aí lá tem Neil Gaiman e tem vários outros autores que não falam sobre Game of Thrones, Gelo e Fogo, Sangue, Fogo, Gelo, esse negócio todo, você entendeu? Eu vou falar mais sobre os contos e do que eles se tratam na ordem de leitura para não me tornar redundante.
Como se não fosse suficiente, George Martin começou a escrever sobre o passado dos Targaryen, o que deu origem ao livro Fogo e Sangue. Hoje, à altura desse vídeo, o livro mais importante que a gente tem, principalmente para quem acompanha a Casa do Dragão. Afinal, o que a gente está vendo na série é baseado em Fogo e Sangue. Só que vale lembrar, diferente do Game of Thrones, ou melhor, das Crônicas de Gelo e Fogo, esse livro é um livro de fofocas. É um livro de histórias escritas por personagens que estão dentro da história. E às vezes essas histórias se divergem. Eu já falei isso várias vezes, mas deixo aqui nesse vídeo para vocês. Vamos lá, a ordem de leitura, ou melhor, as ordens de leitura que eu sugiro e a explicação. PH, coloca essa ordem nos comentários, por favor. Não, porque aí vocês não assistem ao vídeo e acaba o rolê no meu canal. Se você tá comentando essa ordem de leitura que eu vou fazer, você também tá estragando o meu trabalho. Por favor, não faça isso. O editor vai colocar tudo na tela organizadamente e ao final você bate print com o celular ou propriamente no computador, então bate uma foto, mas por favor não coloque nos comentários que você vai acabar com a retenção do meu vídeo. Para quem está submerso na série A Casa do Dragão e quer consumi-la totalmente o mais rápido possível, comece por Fogo e Sangue. Sem segredo, Fogo e Sangue é a primeira pedida. Ele não segue a ideia de ponto de vista que eu já falei. É um livro com várias histórias escritas por septões, mestres e o bobo da corte, que no caso é o Cogumelo. E o Martin fez isso para deixar o campo sempre muito aberto para discussões. Ele terceiriza a sua visão para esses personagens e facilita na hora de adaptar as histórias que estão colocadas lá, bem como facilita no preenchimento de lacunas. Sim, o livro tem muitas lacunas e muitas suposições que fica assim, tá, cara, isso não tem história de verdade, mas é o que tem pra hoje. Então, Fogo e Sangue, uma leitura excelente. Terminou Fogo e Sangue, leia o conto Os Filhos do Dragão, que é sobre os reis Ennis e Maegor. Ambos são antes de Aerys e antes de Viserys, que são os primeiros reis que a gente vê aqui em A Casa do Dragão. Maegor é citado na série, não sei se você se lembra, quando eles estão falando que o Daemon não pode assumir o trono porque ele parece um novo Maegor. Então, com esse conto, você vai entender muitos paralelos, entender e perceber muitos paralelos de Daemon com Maegor, e faz sentido. Esse conto está dentro do livro As Crônicas de Espada e Feitiçaria. Aí você pergunta onde estão os outros contos, né? O Príncipe de Westeros e A Princesa e a Rainha. Pois bem, depois do lançamento de Fogo e Sangue, eu não acho mais essas duas leituras fundamentais. O Príncipe de Westeros vem falar sobre a relação de Daemon e Rhaenyra, coisa que começa no 7º episódio de A Casa do Dragão, e tá muito bem colocado no Fogo e Sangue. Bem como também o conto A Princesa e a Rainha, que aborda as tretas entre a Alicent e a Rhaenyra. Tá na série e tá no Fogo e Sangue. Pra mim, ambas as leituras são opcionais, mas eu sugiro realmente que não as leia, se quiser ler depois, só pra bater versão, coisa e tal. Eu acho que não vale a pena. Cada uma delas, inclusive, está num livro diferente, então você vai gastar mais dinheiro. O primeiro conto está no livro O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, e o segundo conto está no livro Mulheres Perigosas. Inclusive, eu li os outros contos desses livros e não sei se vale a pena estar pagando esse dinheiro, não. Não é nada demais. Agora, se um dia juntarem todos os contos em um livro, aí beleza, aí eu indico a leitura. Então, paramos ali no conto que conta a história do Daemon. Já tá aqui na tela, né? Do Daemon não, desculpa, do Maegor e do Ennis, enfim, tá aqui na tela. Depois de terminar essa fase A Casa do Dragão, aí você passa para ler As Crônicas de Gelo e Fogo, começando, obviamente, por A Guerra dos Tronos. Depois você segue para A Fúria dos Reis e, enfim, Tormenta de Espadas. Já disse, Tormenta de Espadas é o melhor livro de todos que eu vou falar aqui. Tranquilamente o melhor livro, melhor. Só que o Tormenta de Espadas é uma chaprosca, é gigante. Então você terminou o Tormenta de Espadas, eu sugiro que você pare. O Tormenta é o maior livro, pode te cansar desse assunto, e o livro seguinte perde muito ritmo. Então eu te indico ler o livro O Cavaleiro dos Sete Reinos e os 3 contos que lá estão. A ordem dos contos é a que está no livro, é o que está na publicação, então não precisa discutir. Nesse livro você vai conhecer Dunk e Egg, que é o Sir Duncan o Alto, um cavaleiro daqueles grandes nomes de Westeros, mas também cheio de meandros bacanas, porque ele foi um cavaleiro meio que por acaso. Leia que vale a pena conhecer esse cara, tá? E o Egg, que tem esse nome por causa da palavra ovo, já que a sua cabeça é bem raspadinha e super oval, é o fiel escudeiro de Duncan.
e também guarda um grande segredo. Mas é um grande segredo tipo gigante, então confia, são 3 histórias fáceis de ler, muito legais, muito divertidas. Terminou de lê-las, aí você volta para a imersão e conclui com O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Nossa, PH, mas por que essa parada? É muito complicado isso, não é só ler o que... Cara, é uma dica. Eu não tirei do nada, eu refleti e achei essa ordem boa. Ou você confia ou não confia, aí é contigo. A outra linha de leitura é ler todos de As Crônicas e Gelo e Fogo, depois os contos, que é Os Filhos do Dragão e os 3 que estão em O Cavaleiro dos Sete Reinos, e finalmente o livro Fogo e Sangue. Essa é a ordem mais simples e muita gente vai curtir também. Em ambas as ordens de leitura, essa enciclopédia aqui, você lê a gosto. Então é um livro de pesquisa, é um livro de consulta. Não tem uma ordem específica onde colocá-lo. Ele fala sobre o passado, o presente, o futuro, para lá, para cá. Então não tem meio que uma ordem para colocá-lo. Ele tem muita curiosidade. Às vezes você pode se apegar a isso e mais te atrapalha do que te ajuda. Mas tem uma linha de leitura que eu indico para quem já é bom de livro. Bom de livro e que já viu as séries. Comece aí sim a ler por esse livro aqui, mas leia toda. Pega a enciclopédia e lê de ponta a ponta. Você vai ter tanta informação que nem um livro e nem a série trouxe, que depois que você for ler os livros, na ordem que você escolher das 2 que eu falei aqui, você vai parecer um ninja, um guardião do conhecimento de Westeros. E dessa forma eu acho que você conseguirá relacionar acontecimentos da época de Fogo e Sangue com os da época de As Crônicas de Gelo e Fogo, bem como com outros acontecimentos ainda não abordados. Enfim, é uma maneira que eu acho que, assim, heavy user, né, como diz, né, e você vai conseguir fechar tudo isso de uma maneira que ninguém conseguiria fazer além de um expert em Westeros. É o auge da leitura, tenho certeza disso, falo com tranquilidade. Agora tem outra dica, uma dica para quem é ruim de leitura, mas quer começar a tomar gosto por esse hábito. Leia O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu defendo que quem não gosta de ler é porque não terminou um livro, porque não tem sensação melhor do que terminar um livro. Então, leia esse livro, que são 3 contos, não é um livro grande. Como são contos, você vai terminando, você vai tendo aquela satisfação de terminar várias vezes, e é uma leitura rápida, dinâmica, simples. Aí, a partir dele, se você tomou gosto, escolhe também uma das 2 ordens de leituras que eu coloquei aqui. E é isso, falei sobre os livros e ficam aí as dicas, tá? Tá aqui no primeiro comentário o link para os livros. Me ajuda a se comprar pela Amazon, mas também não precisa se agarrar a isso. Gostou do vídeo? Deixa um like. Tem outras dicas? Comenta. No mais, um forte abraço em todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau.